Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Joana de Ângeles, essa casa querida que nos acolhe a todos, com essa mentora amorosa que nos trouxe a cada um como filhos queridos e diletos, né, dela, para que a gente pudesse, enfim, com os recursos que a espiritualidade nos trouxe, podermos trabalhar as nossas questões, buscarmos nos entender, buscarmos trabalhar o amor dentro de nós e, assim, direcionarmos o nosso amor aos nossos próximos. A gente está muito feliz de trazer para vocês a notícia do nosso congresso, do nosso 7º congresso. Foi muito legal, gente. Palestras ótimas, um clima maravilhoso. Enfim, nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a Joana, a oportunidade, aos espíritos benfeitores da equipe dela, a oportunidade de estarmos participando de um trabalho como aquele. Agradecer também a todos que lá compareceram, aos trabalhadores, as pessoas que foram lá compartilhar conosco desse momento, enfim, foi muito legal. E, se Deus quiser, ano que vem, nós estaremos de novo reunidos para mais um congresso, que é uma oportunidade única da gente aprender e da gente também conviver com a espiritualidade amorosa que está lá, nos tratando, nos envolvendo, nos inspirando, nos acolhendo, para que a gente possa sair dali melhores do que entramos. Então, é isso aí. E a gente aqui vai continuar com os nossos recadinhos. Nós vamos ter em outubro, no dia 23, é um domingo, no horário de 9 às 12 horas, um encontro com Luzia Matias. Vai ser ótimo. E o tema é equilíbrio das emoções na atualidade. E é um tema que tem tudo a ver conosco nesse momento, né? A gente sabe que estamos passando por um momento emocional da humanidade muito complicado. A gente sabe que os conflitos são muitos, as situações e os desafios se apresentam à nossa frente e nem sempre a gente sabe como lidar com isso, né? E com isso vem uma série de questões, de transtornos, de situações que nos trazem, né, como consequência, a dor, o sofrimento, a inadequação ao momento que estamos, enfim, vivendo. E Luzia vem trazer isso para nós, para que a gente possa realmente entender o processo e aplicar à nossa vida. Porque esses encontros, seja nas palestras, nos encontros, nos cursos, a gente recebe subsídios para a gente aplicar a nossa vida, né? E assim termos condições de buscar essa felicidade, esse bem-estar íntimo que todos nós precisamos e queremos para a nossa vida. Então, está aí uma oportunidade maravilhosa. Os ingressos estão lá na secretaria. Vai ser imperdível. Luzia é muito feliz nas suas colocações, ela é muito objetiva, muito clara, é uma palestra descontraída, né? Enfim, nós vamos passar momentos muito bons com a Luzia aqui na nossa casa. Também vamos falar do voluntariado. O que é o voluntariado? É a oportunidade da gente trabalhar na casa espírita. Mas o que é trabalhar na casa espírita? É a gente dar amor. Simples assim. A gente dá daquilo que a gente tem em abundância, só que não se apercebe disso, que é o amor. Faz parte da nossa essência. Como diz o Cazuza, faz parte do meu ser. E é verdade. Então, com o trabalho voluntário, a gente tem a oportunidade de exercer esse trabalho, essa função, essa oportunidade de doação que a gente, às vezes, deseja, mas não encontra meios, ou condições, ou vontade, ou tempo, que seja. E a Casa Espírita nos oferece. Então, nós vamos precisar de voluntários na equipe da cantina.
A cantina está precisando de gente que saiba lidar com aquelas coisas maravilhosas, gostosas, né? Extremamente gratificantes, extremamente atraentes, que são os nossos doces e os nossos salgados. Nós temos trabalhos às quartas-feiras, às 13h às 21h30, 15 horas às 13h e às 21h30 e sábado de 9h às 20h. Então, são vários horários. Então, dentro desse horário de funcionamento, você pode ajudar muito. Fazer a diferença naquele momento. E, principalmente, a gente não acredita, fazer a diferença para si próprio. Quando a gente começa a fazer o trabalho voluntário, quando a gente começa a se dedicar ao outro, a gente sente um bem-estar tão grande. A gente, quando adentra essa casa e começa a trabalhar, às vezes a gente vem cheia de questõezinhas mal resolvidas dentro da nossa cabeça. Mas a gente chega aqui, é envolvida por essa ambiência, e quando a gente sai, de repente, aquelas questões que pareciam não resolvíveis, a gente sente que não é tão problemático assim. Por quê? Porque a gente foi envolvido pela espiritualidade, foi envolvido pela ambiência, enfim, conseguiu ter maior equilíbrio, né, em se conectando com essa espiritualidade amorosa para que a gente pudesse ter condições de gerir os nossos compromissos, lidar com as nossas questões. Então, é preciso estar matriculado para ser um voluntário e frequentando algum curso na casa e também participar das palestras. As inscrições vão ser na secretaria, tá bom? Estão todos convidados a fazer parte desta família maravilhosa de Joana de Ângeles. A gente vai falar também da cesta básica. Por que sempre a gente fala da cesta básica? Porque é complicado. Quantas toneladas, Fernando? Mas a gente conseguir juntar mais de 10 toneladas de alimento para poder direcionar aos nossos irmãos. E é fácil a gente falar de fome quando a gente não sente. É fácil a gente falar que alguém não tem um alimento para oferecer a um filho que tem fome quando o nosso filho está bem alimentado. Eu nunca senti fome, não. Mas já vi mães desesperadas, e no Evangelho fala sobre isso, de mães que não têm nada a oferecer aos seus filhos. Dão para mamar para os seus bebês água com maisena. Dá para comer para os seus filhos, quando tem, água com fubá. Eu já escutei isso, mães relatando. E os olhos cheios de lágrimas. E a gente que é mãe, que é pai, e não precisa ser mãe e pai, sente como deve doer o coração desses pais, dessas mães, que não têm o alimento para dar a seus filhos. Então, gente, a nossa obra chama-se Mãos Unidas. Vamos sensibilizar o nosso coração? Vamos nos colocar no lugar do outro, simples assim. Mas eu estou passando um momento difícil com a crise do país. Pois é, mas nós não estamos passando fome. Se está difícil para a gente, que dirá para eles? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos ilumine, que nos incentive para que a gente esteja pronto a estender as nossas mãos e, principalmente, estender os nossos corações aos nossos irmãos que precisam. Eu tenho aqui a lista dos ingredientes: açúcar, biscoito maisena. Não, isso aqui é da coisa. É açúcar, fubá, arroz, feijão, essas coisas básicas, não é isso? Que temos também a campanha do leite pó para crianças até 3 anos de idade e os idosos. Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não vamos deixar batido. Escutei na palestra Séries falar e, de repente, cai no esquecimento, porque, de repente, não é tão importante na minha vida. Pode não ser importante na nossa vida, mas na vida daquele que passa fome é. Então, gente, vamos botar o nosso coração em movimento e vamos dar as nossas mãos nesse trabalho de amor. Nossos irmãos moradores de rua, eles recebem assistência de uma equipe da casa que faz esse trabalho das quentinhas. O que é o trabalho das quentinhas?
é levar quentinhas com macarrão feito com bastante amor por aquelas irmãos nossos que pegam os isopores para levar para casa e confeccionar. Por que eu falo com muito amor? Porque nós sabemos que nós temos energia dentro de nós. E quando a gente faz algo com muito amor, com muita vontade, o tipo de energia que a gente doa para impregnar aquele alimento é a melhor do mundo. Porque é a energia que vem do amor. E por que nós temos que levar a quentinha para os nossos irmãos? Vai resolver o problema dele? Não, não vai não. Mas é uma forma da gente chegar até eles e levar aquele alimento mais precioso do qual eles estão carentes, que é o alimento espiritual, é a palavra amiga, é o incentivo, é o esclarecimento. Porque os irmãos que estão ali na rua estão numa situação muito difícil. Nós que temos a nossa família, o teto sobre as nossas cabeças, não podemos imaginar o que é viver ao relento. E ninguém está ao relento porque gosta. Mesmo que se diga assim, muitos não querem ir por abrigo, mas porque são enfermos. Alcoolismo, dependência química, transtornos mentais. Uma série de coisas, gente. É um universo extremamente doentio e doloroso. Então, quem quiser participar desse trabalho, ajudando, trazendo um isopor com aquele macarrão cheio de amor, eu não sei se ainda tem lá embaixo isopores, mas é só se dirigir ao piso de baixo e, enfim, pedir dizer que quer levar um isopor e trazer segunda-feira até às 20h essas quentinhas carregadas com bastante amor. A gente vai fazer a diferença na vida desses nossos irmãos. Então, gente, basicamente é isso. Para que a gente vem numa casa espírita? Para aprender a exercitar o amor, a fazer com que o amor fique em movimento. E são oportunidades preciosas que a espiritualidade, acima de tudo, Jesus nos oferece para que a gente possa, enfim, ir direcionando o que temos de melhor em nós, aqueles que precisam, porque nós também somos necessitados, não podemos esquecer. Podemos não ser necessitados do ponto de vista material, mas, com certeza, emocionalmente, não existe um de nós aqui dentro dessa sala que não precise de uma mão amiga, tá bom? E agora vamos pedir a Angélica, nossa trabalhadora, para fazer o preparo desta noite. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai ler o livro de Joana, chamado Vida Feliz. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecido, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes do aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o seu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa da outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Vou fazer um convite a todos vocês de fecharem os olhos por alguns instantes e pensarmos em Jesus. Bom, eu tenho certeza que nesse momento todos vocês sentiram uma energia de amor muito grande, uma energia de fraternal, de carinho, respeito, amor e perdão, com certeza. E eu gostaria de lembrá-los que eu sei que todos, cada um de vocês aqui sabem, nós somos dessa natureza, a natureza da plenitude, da natureza de Jesus, da natureza de Deus. Cada um de nós somos um pedacinho de Deus. E que se em algum momento, na correria do dia a dia, esqueçamos disso, que possamos lembrar disso, que possamos retornar esse pensamento. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que possamos nos lembrar disso
e nos remeter a essa força, esse perdão, essa coragem de Jesus. Existe um pensamento que eu acho que combina e tem a ver com tudo isso que eu estou falando, que é a relação e a diferença entre a criança e o adulto. A criança, acredito que muitos de vocês têm sobrinhos, netos, filhos, e geralmente a criança, por natureza, é um pedinte, né? Pede atenção, pede carinho, pede afeto, pede o tempo todo. Quero brincar, mãe. Enfim, essa é a natureza da criança. A natureza do adulto é a doação. Aquele que doa atenção para a criança, para o seu filho, que doa o amor, que doa o perdão. E eu acho que traz uma reflexão. Qual o nosso posicionamento diante da vida? Eu sou um espírito infantil que aguardo ser perdoado, aguardo e espero o outro vir até mim e realizar os meus desejos, o que eu acho ser melhor para mim e o correto? Ou eu sou, diante da vida, um adulto espiritual, que dou todas as minhas potencialidades, assim como Jesus, do amor, da fraternidade, do perdão? Então, fica essa reflexão. Boa palestra para todos. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade. E pedir a Ele, nesse momento, que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, nos alargando o entendimento, para que a gente possa participar deste momento de aprendizagem com o nosso coração aberto, para que possamos apreender em profundidade tudo isso que será trazido para nós, para o nosso amadurecimento, para que possamos ter condições de buscar o nosso bem-estar, buscar esse exercício do amor que todos nós desejamos ter. Vamos pedir também a Joana de Ângeles, a nossa mentora querida e amorosa, que envolva com a sua inspiração o nosso amigo Sérgio, que veio até nós nesta noite nos trazer os estudos que ele carinhosamente preparou. Graças a Deus. Muita paz nos nossos corações. Precisamos sempre disso, né? Na página, na prece, na nossa vida. E falando em paz, pensando em paz, nós nos lembramos de dois monges que um dia caminhavam por uma estradinha, margeando um riacho. E os monges na Índia não têm permissão de tocar uma mulher. Não pode existir o contato físico de um monge com uma mulher. E esses dois monges seguiam por essa estrada, e num determinado ponto tinha uma mulher com vestes, com roupas de uma solenidade, preparada para uma solenidade. E quando eles foram chegando próximo, ela pediu a atenção deles e explicou que ela estava indo a um casamento, mas havia perdido, não é, a companhia de outras pessoas e ela precisava atravessar aquele riacho. Só que ela estava muito bem vestida para a solenidade e aí ela pediu se eles podiam atravessá-la para o outro lado da margem, né, para outra margem. E um deles falou assim, nós não podemos porque nós monges não podemos tocar uma mulher. Ela falou assim, eu sei disso, mas eu estou tão necessitada, e se eu for atravessar
o riacho, eu vou chegar desarrumada, é uma desonra para mim, uma desonra para as pessoas que vão casar. E um deles pensou, falou assim, tudo bem, eu vou levar você. E aí pegou ela no colo, atravessou o riacho com água pelo joelho, né? Chegou lá do outro lado, colocou ela na margem, agradeceram, ele voltou e seguiram viagem, os dois monges. Mais de 1 hora depois, eles estavam chegando lá no ashram e o outro monge virou e falou assim, olha só, antes de nós entrarmos aqui, eu quero dizer para você da minha indignação com você. Você se tornou imundo tocando uma mulher. Não é? Você pegou aquela mulher no colo. Não é? Você passou por cima das ordens, não é? da nossa ordem. Aí o outro que havia carregado a mulher falou assim, olha só, há 1 hora e pouco atrás, eu deixei aquela mulher no outro lado do rio, na outra margem. Você que está carregando ela até agora na cabeça. Né? Isso é para mostrar o seguinte, o assunto de hoje é a infelicidade real. E nós gostaríamos de conversar sobre uma situação que é natural em todos nós. Todos nós temos isso. Que é uma coisa chamada apego. Já que nós estávamos lá na Índia, vamos continuar nessa ideia oriental do apego. O que é o apego? O apego é uma ideia que faz com que eu segure algo junto de mim e que me leva ao sofrimento. Eu sonho em ter uma Ferrari vermelha. Até aí nenhum problema, né? Sonhar com uma Ferrari vermelha, tanta gente sonha. Né? Mas eu posso ter uma Ferrari vermelha? Eu ganho para isso? Eu tenho uma situação financeira que me propicie isso? Se eu tenho, posso dispor desse dinheiro, dessa quantia, nada impede que eu tenha uma Ferrari vermelha. Mas se eu não tenho, se eu vou sofrer, se eu vou pensar naquilo ali dia e noite, se eu vou sacrificar uma série de coisas na minha vida para ter essa Ferrari vermelha, eu estou sofrendo. É o apego. Mas vamos dizer que eu tenha condições de ter uma Ferrari vermelha. E aí eu compro a Ferrari vermelha. Ótimo. Até aí nenhum problema, porque não é pecado, não é, ninguém ter uma Ferrari vermelha. Só que aí, quando eu saio com aquela Ferrari vermelha, eu morro de medo de um ônibus passar por cima dela. Eu morro de medo de uma van arranhar a Ferrari vermelha. Eu morro de medo de um assaltante, eu estou pressupondo que eu estou com a Ferrari vermelha no Rio de Janeiro, não é? De um assaltante, né, chegar no sinal e me levar a Ferrari vermelha. Eu tenho condições de ter a Ferrari vermelha financeira, mas eu continuo sofrendo por ter a Ferrari vermelha. Isso é apego. Mas o apego é mais complicado, porque não é só com relação ao que eu quero. Porque esse apego é o apego de cobiça, não é? Eu cobiço a Ferrari vermelha, eu cobiço a casa de praia de um amigo, eu quero ter uma caneta que não posso. Esse é o apego, né, de cobiça. Mas eu tenho uma sogra
que aquela jararaca ela tinha que ter 2 dentes, um para doer e outro para abrir garrafa, não é? Eu detesto ela, mas eu não paro de pensar na hora que ela vai morrer. Quando é que ela vai esticar a canela? É apego. Eu não largo a minha sogra da mesma forma que eu não largo a Ferrari vermelha. É de aversão. Eu não gosto dela, mas não paro de pensar nisso. Não paro de pensar nela. Isso é apego. E isso sempre traz sofrimento. A nossa infelicidade, né, ela está baseada nesse nosso princípio de querer ou não querer e não abrir mão mentalmente dessa situação que a gente quer ou não quer. Nós vamos falar mais para o final, mais sobre isso. A primeira vez que nós fizemos um curso de meditação, que é quem pudesse dar esse presente, quem quisesse dar esse presente, eu recomendo. É até aqui perto do Rio, em Miguel Pereira. E uma amiga, numa outra conversa que não tinha nada a ver com isso, virou para mim e falou assim: "Ô Sérgio, você vai gostar do Vipassana." Eu não sei se alguém aqui já fez o Vipassana. Né? Você vai gostar do Vipassana. Eu falei: o que é isso? Não, procura na internet e você vai gostar. Eu que não sou curioso, no que eu entrei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador, entrar no Google e para saber o que é o tal do Vipassana. É um curso de meditação de 12 dias, onde 10 dias, um para chegar e um para ir embora, e 10 dias você medita 12 horas por dia em absoluto silêncio nesses 10 dias. Você não troca uma palavra com ninguém. Não tem cumprimento, bom dia, boa tarde, como é que está, não sei o quê, por favor. Né? Não tem isso. Fica um climão, né? Um climão porque você entra no quarto para dormir, tem um outro camarada ali, você entra, não olha nem para ele, apaga a luz, acende a luz, né? Fica um negócio estranho assim, a primeira vez que a gente vai. Mas é maravilhoso. E por que eu estou falando nisso? Porque a ideia desse curso, desse tipo de meditação, é você vivenciar em si, porque não tem troca, né? Você não conversa com ninguém, é vivenciar em si a percepção de que tudo muda. O universo ele é dinâmico o tempo todo. O dia, né, 24 horas, nos mostra bastante isso. Nós, à meia-noite, hoje, meia-noite, é o auge da noite. 00:01 começa a nascer o dia. Só vai clarear lá para as 6 horas, mas o dia começa a nascer à 00:01. E isso é um movimento contínuo. Tudo se mexe, tudo se transforma, nada permanece. Aquela Ferrari vermelha, que eu sou apegado a ela vai ficar velha. No Rio de Janeiro eu corro o risco realmente de alguém me levar. Né? Um ônibus passou por cima dela um dia e acabou com a minha Ferrari vermelha, ou seja, aquele objeto vai acabar um dia. E se ele não acabar, se eu colocar ele num pedestal, eu vou me acabar, ele vai ficar, mas ele não vai ser mais, né? Aquele carro não vai ser mais meu um dia. A minha sogra, graças a Deus, vai morrer, né? Querendo eu ou não. Ô, gente, eu falo com sogra, mas eu adoro a minha sogra, tá? Pelo amor de Deus. Nada contra as sogras, é que sogra dá um ibope danado quando a gente fala, né? A minha sogra é espetacular, e é mesmo.
Aliás, as duas, uma já foi, do primeiro casamento, a segunda eu dou uma sorte danada com sogra. E eu brinco, mas tenho um imenso carinho. Mas aquela sogra que eu detesto, ela também vai embora. Ou, dependendo da praga, não é? Eu vou antes dela, mas um dia a gente vai se desconectar. Essa mudança, essa transformação, isso é constante na nossa vida. Quando nós prestamos atenção nisso, principalmente nesse curso, nós começamos a ter um sentimento, porque a gente vivencia em nós, durante a meditação, uma mudança física. E aí nós vivenciamos que, se tudo muda, se tudo se transforma constantemente, eu não preciso me apegar a nada, porque isso vai se transformar. Eu estou falando aqui de duas coisas materiais, né? Um carro e uma sogra, uma pessoa. Mas nós somos assim na nossa vida constantemente. Nós nos aferramos, e aí entra um grande ponto de sofrimento, um grande ponto de dor. Nós nos aferramos e nos prendemos a ideias. E isso faz com que a gente sofra muito. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, inclusive é excelente esse capítulo quando nós nos sentirmos assim, meio baqueados, né, do jeito que você falou, do tumulto da nossa vida, né? Excelente esse capítulo para clarificar para nós que as nossas dores, o que esteja acontecendo, é muito passageiro. Se nós raciocinarmos que nós somos espíritos, que já estamos vivendo há milhões de anos, e não teremos mais fim, não adianta a gente estar falando em milhões, bilhões, trilhões de anos. Esse tempo, para nós, não existe como espíritos. Então, é necessário que a gente tenha muito claro, uma ideia muito clara, de que os nossos valores, eles vão se transformando ainda nessa vida. E quando nós abrimos a nossa consciência para essa mudança, nós sofremos muito menos. Muito menos. E é isso que o Evangelho, no capítulo 5, propõe para todos nós. Nós vamos pegar uma mensagem do Espírito Delphine de Girardin, não vamos ler ela toda não, é muito grande inclusive, né? Mas ela fala assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. E aí ela fala que a miséria da fome, essa que foi falada do trabalho das quentinhas, não é? A perda de entes queridos, as nossas dores físicas, as nossas doenças, não é? Isso tudo é uma dor, é uma agonia, é uma aflição. Mas isso não se compara em dor do arrependimento, da culpa, do que nós carregamos para o outro lado da vida, e quando chegamos lá nos defrontamos, não é? Exatamente com essas dores que são muito mais pungentes. Os Espíritos nos falam isso no Livro dos Espíritos, dizendo que a dor que nós sentimos, dor física, a doença, é nada comparada à dor dessa decepção, dessa culpa, né? E no Céu e Inferno, que a gente quase não lê, né? Eu tenho certeza que aqui o pessoal gosta muito de ler, já leu o Céu e Inferno, né?
mas eu vou recomendar que leiam de novo. Né? Na segunda parte do livro Céu e Inferno, é uma série de espíritos dando depoimento. E um desses grupos são os espíritos sofredores. São 10 espíritos que dão os seus depoimentos. Um desses espíritos, que se intitula Lisbeth, que foi uma pessoa muito rica, de muitas posses, na Prússia, né, ali naquela região da Alemanha, né, ela estava há 150 anos na espiritualidade em profundo sofrimento, porque ela teve posses e passou por cima das pessoas. Ela foi muito bonita e usou isso, né, em prejuízo de outras pessoas. Ela teve posição social e pisava nas pessoas que estavam abaixo dela. E ela não via, por essa época, onde ela se comunicou, ela não via, por essa época, uma possibilidade de ver um fim para esse sofrimento. Ela já estava há 150 anos na espiritualidade e não via a possibilidade de um final de sofrimento, né? Simplesmente porque ela estava ligada aos seus valores, aos valores da época que ela viveu, né? E é isso que eu gostaria que a gente pensasse muito. Vamos deixar de lado a Ferrari, vamos deixar de lado a minha sogra fictícia, né? E vamos pensar nos nossos valores. Que valores nós temos? Eu quero deixar claro que essa nossa conversa hoje não é para ninguém sair daqui arrasado. Né? Parece que senão é um peso, né, que a gente vai falando, aquilo vai se tornando um peso. Não é para isso. É para que nós possamos entender que nós nos prendemos a coisas muito fáceis de serem deixadas para lá, de lado. Eu não sei se tem algum marido aqui que deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu não sei se tem alguma esposa que, ao lavar a roupa íntima, deixa penduradinha ali na torneirinha, né, no registro do chuveiro, né? Eu não sei se tem marido e mulher, um aperta o tubo de pasta de dente embaixo e outro no meio. Essas coisinhas assim, não é? Eu gosto muito de lembrar isso, porque a gente pensa que os nossos problemas, não é, são grandiosos, quando em realidade nós estamos apegados a nossos valores, que muitas das vezes são pueris. Muitas das vezes não teriam nenhum peso na nossa existência, na nossa economia de vida. E a gente dá um valor imenso a isso aí. Quantos de nós temos ideias rígidas e não abrimos mão, e isso traz, ou pode trazer, infelicidade aos outros, mas principalmente traz infelicidade para quem sente isso. Logicamente, a gente não pode viver como Maria vai com as outras. Mas nós temos que ter bom senso, e o bom senso, o norte da bússola, é a questão do nosso apego. Quando alguma coisa está nos trazendo dor numa relação, a gente precisa rever isso. Quando algo, numa relação de marido e mulher, que é o mais comum, não é?
As complicações maiores da nossa existência exatamente estão dentro do lar e principalmente na relação de casal. Vamos ser sinceros aqui, né? Mesmo com todo o espiritismo, com tudo que a gente entende, conhece, né, as nossas grandes dificuldades estão exatamente dentro do nosso lar, dentro da relação do casal. Quem não é casado, né, a não ser que viva dentro de uma redoma de vidro, né, tem as suas relações com pessoas no trabalho, na sociedade. E quando nós nos aferramos às nossas ideias, às nossas verdades, nós sentimos essa dor. Esse é a luz vermelha da nossa necessidade de mudança. É a luz vermelha que diz assim, olha só, está doendo, não é? Então está errado. Quem é médico sabe disso, não é? Rubor, calor e dor, não é isso? Tem algum médico? É isso? Rubor, calor e dor, tem algo errado ali, não é? Se a nossa luzinha vermelha, o rubor, acende, tem alguma coisa errada naquela relação. E aí, eu tenho certeza que muita gente não vai concordar. Mas vamos pensar direitinho em cima disso. Quem tem que mudar? Sou eu que estou sentindo a dor. Sou eu que estou sentindo a dor. Eu não estou perdido, não. Eu estou fazendo assim bem devagarzinho, que é para a gente pensar em cima disso. Mas aí, quem está achando que eu estou errado, é porque está pensando assim. Mas ele tem que mudar. Porque quem pensa assim normalmente é a esposa, né? Por isso que eu falei, ele que tem que mudar, né? Eu também concordo que ele tenha que mudar. Mas como ele não muda, se eu fico apegado, olha o apego aí, se eu fico apegado à ideia do que ele está fazendo de errado e não abro mão dessa minha verdade, eu vou continuar simplesmente sofrendo. E essa infelicidade real, não é que hoje nós estamos querendo entender, essa infelicidade real não é algo grandioso, não é uma desgraça na nossa existência. São pequeninas dores que vão minando a nossa vida, quando em realidade eu é que tenho que fazer alguma coisa para sentir isso de forma diferente. Eu não sei se eu já falei aqui, eu gosto muito desse exemplo da toalha molhada em cima da cama, não é? Que tem sempre alguma coisa acontecendo assim. Né? Se o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, a esposa tem toda a razão de reclamar. Não está errada. Mas se ela já reclamou um mês e ele todo dia larga a toalha molhada em cima da cama, então não é mais reclamando. É isso que nós precisamos entender da questão da mudança. Tudo muda. Se ele não está mudando, sou eu que preciso mudar a minha forma de lidar com isso. Não é achar, a partir daí, que está certo, então, deixar a toalha molhada em cima da cama. Mas se ele deixa e eu sofro, quem está se prejudicando sou eu. Eu posso fazer um monte de coisas aí. Eu posso largar a toalha molhada em cima da cama. Não vale eu passar por sofrimento. Eu posso pegar aquela toalha molhada em cima da cama e botar para o lado dele, né? Aí, molha o lado dele, ele vai dormindo molhado, o problema é dele, não é?
Eu posso pegar a toalha molhada em cima da cama, como eu sempre fiz, né? Brigo, falo, reclamo e penduro. Né? Vou lá e estendo a toalha. Então, que eu economize todo esse sofrimento, pego e estendo e penduro. Mas, se eu me aferro, se eu me apego ao meu direito, àquilo que eu acho correto, e que às vezes está, mas se eu me apego a isso, eu vou sofrer. Eu estou usando um exemplo assim, eu usei exemplos assim bem bobos, né? De uma Ferrari, de uma sogra, de uma toalha molhada em cima da cama, mas eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui, não é, a possibilidade de muita gente falar, todos nós teríamos determinados pontos para reclamar de alguém. Eu aqui diria, de cara, que as minhas filhas não lavam a louça, não enchem a vasilha d'água, né, a garrafa d'água da geladeira, não apagam a luz do quarto. Isso só que em 3 coisinhas. Se eu for brigar, se eu for sofrer com isso, né, eu vou estar sofrendo à toa. Eu vou estar apegado à minha ideia. Ô, gente, desculpe, mas eu estou certo, não é? Eu estou certo. Elas tinham que encher a garrafa d'água. Elas tinham que apagar a luz do quarto. Elas tinham que lavar a louça. Mas aí você para e pensa, você já falei quantas vezes para apagar a luz? Aí eu falei durante 2 anos. Então já gastou muito nesses 2 anos. Podia ter falado só 1 mês, né? Porque se não apagou em 1 mês, elas não vão apagar, até o dia que elas resolverem apagar. Então eu passo e apago. Eu estou falando esse negócio de luz porque isso aconteceu realmente, né? Nós temos 2 adolescentes, né, que hoje estão com 19, 17, quando eram mais novas. Olha a luz, olha a luz, olha a luz, olha a luz. Até que uma hora elas começaram assim, eu já vi, pai, eu já vi. Aí a 4ª, 5ª vez que ela me respondeu assim, eu falei assim, eu dou uma enquadrada, não é? Aí pesei, pensei, peguei a conta de luz, fui lá, olhei, quilowatt, fui na lâmpada, gasta tanto. A época, isso tem uns 8 anos, sei lá, 8, 9 anos. A época, uma lâmpada de 100 watts gastava 9 centavos por hora. Eu falei, eu pago, mas não me aborreço mais. E não falei mais. É sério. Ah, você está errado, tinha que continuar falando. Tá bom, quem pensa assim, eu concordo, não vamos discutir. Eu não estou dizendo que eu fiz o certo. Eu fiz o certo para mim. Eu fiz o certo para mim. A minha esposa continuou mandando elas apagarem a luz, né? Eu não falei mais. Porque eu não merecia me chatear por falar mais uma vez para elas apagarem a luz e ouvir o muxoxo delas. Porque aquilo me incomodava, né? Eu estava apegado a uma ideia que eu considero correta, mas em cima do que eu estava apegado, eu sofria. E eu não quero sofrer. E aí, fiz as contas, 9 centavos, eu falei, eu pago, né? Banco essa despesa aí, 9 centavos por hora acesa, né? Quando eu passava pelo quarto delas, eu apagava. Quando às vezes eu estava na sala, não sei o que via que estava acesa, entubava aquilo ali, não é? Não esquentei mais a cabeça. Um dia eu estava molhando os cactos assim, fui na cozinha, peguei água, quando voltei para a cozinha a luz estava apagada. Aí eu acendi de novo, coisa e tal, saí, deixei a luz acesa, porque eu ia voltar. Quando voltei de novo, a luz estava apagada, né? Aí eu falei, essa luz está apagando? Aí ela virou, também você está deixando ela ligada, pai? Eu falei, mas isso passou tempo, não é?
Elas sabiam, só não faziam. E eu ia, dentro dessa ideia do apego, eu ia estar sofrendo durante 6 anos, sei lá, que durou isso aí. Eu estou falando dessa bobagem de uma luz acesa, de uma bobagem de uma garrafa vazia, né? Mas nós somos assim na nossa sociedade, na nossa vida de relação. Como nós sofremos por causa do nosso apego. E sofremos, segundo os Espíritos, agora e sofreremos depois. Porque quando nós cometemos determinados erros por apego às nossas ideias, nós vamos ter que responder por isso depois. Lei de causa e efeito. Logicamente, essa questão da lâmpada, eu não acredito que eu vá ter que nascer num lugar onde não tenha luz elétrica para pagar. Não acredito que seja por aí, não é? Mas, quando nós nos aferramos às ideias, a gente às vezes comete realmente desatinos que vão nos levar, não é, a sofrimento, agora e depois. Como é o caso dessa senhora, desse espírito, né, Lisbeth, que ela estava sofrendo naquele momento, na espiritualidade, e sabia que ela teria que reparar de forma dolorosa no futuro o que ela fez no passado. Lei de causa e efeito. Na Fundação Leão XIII, eu não sei se vocês conhecem, se alguém conhece, é um depósito, né, de seres humanos lá no lado da Pedra de Sepitiba, né, passando aqui, a Avenida das Américas, passa pelo túnel, vai para o lado da Barra de Guaratiba, lá próximo tem Fundação Leão XIII. É um depósito de seres humanos, assim, é uma coisa muito dolorosa. E um amigo nosso, Allan Kardec, não é o Rivail, não, é o de Lima, não é? Allan Kardec de Lima. Né? Eu não sou tão chegado ao Rivail, né? Gostaria, mas não deu. Então, o Allan Kardec, ele estava um dia, num domingo, ele entrou onde é o refeitório, né? E às 9 horas da manhã já tinha uma fila, o pessoal sentado assim, porque a época, eu não sei como é que está agora, mas a época tinha uma refeição por dia. Quem não comesse ali, porque a comida também não dava para todo mundo, né? Quem não comesse ficava sem comer. Então, às 9 horas da manhã já tinha uma fila formada dentro do refeitório, e esse amigo, ele parou, olhando aquilo, começou mentalmente a meter o malho no governo, né, nas autoridades governamentais. Por causa disso, porque é um desleixo, porque é não sei o quê, coisa e tal, corrupção, roubo, né? No que ele está pensando isso, olhando aquelas pessoas miseráveis sentadas assim, ele começou a ouvir uns barulhos de taça, de vozerio, né? E aí a visão dele começou a abrir. E ele começou a enxergar aquelas pessoas sentadas no chão, miseráveis, com roupas de várias épocas, mas em trajes de gala, muito bem arrumados, as mulheres, aquelas mendigas, né, em roupas assim riquíssimas. E aí ele pensou assim, a espiritualidade fez isso para que eu entenda que essas pessoas estão hoje nessas condições, aprendendo, né, a não fazerem mais o que fizeram em épocas passadas, né? E, segundo ele, nunca mais pensou mal do governo,
pelo menos naquela época, com relação à Fundação Leão 13. Eu não sei se ele continua com essa ideia, não é? Hoje. Mas naquela época ele falou assim, entendi que aquilo ali não era à toa. Então, quando nós nos aferramos às ideias, sofremos naquela época e fazemos uso, mau uso, do nosso livre-arbítrio, do que nós podemos fazer por nós e não fazemos, né, nós iremos mais à frente passar por dores até que nós venhamos a realmente aprender a amar, aprender o amor, a ideia do amor. Né? Então, faltam 2 minutinhos. Eu gostaria de falar do desapego, que nós falamos do apego que nos traz a dor. Em 2 minutos, falar do desapego. Quando nós entendemos e vivenciamos que tudo é passageiro, e tudo é passageiro, nós percebemos isso em nós começamos a abrir mão naturalmente desses valores. Porque os nossos valores de hoje, eles são altamente mutáveis. Coisas que hoje nós temos ideia, semana que vem podemos ter mudado. Então, que a gente entenda isso, o quanto nós sofremos por apego às nossas ideias e comecemos a abrir mão disso aí. Eu particularmente encontrei, na prática da meditação, um antídoto maravilhoso contra essa dor do apego. Eu recomendaria. Logicamente, o lado da consciência é fundamental, né? O Espiritismo é extremamente racional, nos mostra isso para a gente pensar, traçar um plano de mudança, de fazer diferente, de mudar os nossos valores. Mas eu particularmente encontrei na questão da meditação uma grande ferramenta de mudança. Acabou. Eu queria falar mais uns 50 minutos, mas estou brincando, não era disso não. Mas, gente, Joana, ela recomenda em toda a obra dela, se vocês forem olhar, ela sempre recomenda a meditação. A forma de nós nos conhecermos, olharmos para dentro e entendermos que nós precisamos nos amar. E ela fala isso baseado no mandamento maior, né, de Jesus. Amarmos ao próximo como a nós mesmos. Que a gente possa ter isso muito claro. Sofreu, doeu, está errado. E somos nós que precisamos mudar. Muita paz, muita harmonia, que nós possamos hoje sair daqui como aquele monge, né, que atravessou a mulher do outro lado. Né? Vamos deixar o problema do outro lado e seguirmos em frente com a mente aberta, não é? Com vontade de crescer, com vontade de nos transformarmos. Muita paz. Vamos então, nesse momento, nos ligarmos a Jesus, o médico de nossas almas, o nosso orientador maior, o nosso amigo de todas as horas, e pedir a Ele que nos envolva neste momento, que nos dê neste momento a nossa percepção da importância de estarmos aqui envolvidos por essa espiritualidade amorosa, que por amor vem aqui trazer o seu amor, o seu concurso fraterno, nos trazer energias salutares
para que possamos nos sentir mais tranquilos, mais harmoniosos e com mais esperança. Por isso, neste momento, que os nossos corações estejam abertos a essa oportunidade maravilhosa que Jesus nos oferece. Vamos pedir aos médios para tomar posições, por favor. E assim, Jesus querido, nós te pedimos que nos envolva, para que nós possamos aproveitar em profundidade esses momentos, que possamos elevar os nossos pensamentos até Ti e nos prepararmos e nos colocarmos à disposição desses amigos tão queridos e assim recebermos as bênçãos que com certeza nos serão direcionadas. Graças a Deus.